30 para 5 dias, os deputados rejeitaram na sessão de ontem da Alep essa emenda então específica que poderia diminuir o prazo para que os consumidores inadimplentes fossem inscritos nos programas de proteção de crédito. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor do Paraná, que entrou em vigor no último dia 8, estabelece um período de 30 dias para que a negativação dos consumidores seja feita. Dos 45 deputados presentes na sessão, somente o autor dessa emenda, que é o deputado Fábio Oliveira, do Podemos, votou a favor da redução para diminuir de 30 para 5. Os outros que participaram, todos foram contrários. Momentos antes da matéria entrar em votação, o deputado Fábio Oliveira defendeu essa proposta. Então a gente vai ouvir agora quais foram os argumentos que ele apresentou lá na tribuna para tentar vencer com a aprovação dessa emenda. E segundo próprios dados da FACIAP e da ACP, 90% dos consumidores que esqueceram de pagar uma conta, por qualquer motivo que seja, por uma questão financeira ou até por esquecimento, 90% desses consumidores eles resolvem o problema em até 5 dias. Então nós estamos falando apenas de 10% dos consumidores que têm o hábito, são contumazes de aplicar esse tipo de golpe no mercado. A subemenda foi rejeitada com muitas manifestações em plenário. Antes mesmo da votação, o relator do Código Estadual de Defesa do Consumidor e que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Gomes, do PP, ele falou sobre os problemas que essa medida poderia trazer para a economia de uma forma geral. Vamos ouvir. Eu oficiei a Copel querendo saber o número de inadimplentes com relação à conta de luz. Olha só, 31% dos inadimplentes, eles se dão dentro dos 30 dias. Ou seja, nós vamos prejudicar 1.600.000 consumidores de energia elétrica se esta medida aqui for aprovada de permitir que em 5 dias se negative o consumidor. Porque logo na sequência, o número de inadimplentes ele vai caindo. O que isso significa, segundo esse documento da Copel? Significa que o consumidor atrasa, mas o consumidor logo na sequência, ele vai regularizando esses débitos. Ele paga com multa, com juros, com correção monetária, até porque se ele assim não fizer, ocorre o corte. Agora, se o consumidor for imediatamente negativado, olhem o perigo. O consumidor não tem mais condições de utilizar o cartão de crédito. O cartão de crédito hoje é responsável por 92% do crédito no Paraná. Se o consumidor fica sem o cartão de crédito, o consumidor usa o cartão de crédito no supermercado, o consumidor usa o cartão de crédito nas farmácias. E aí também veio outra surpresa, que eu acabo de receber um documento da Associação Brasileira das Operadoras de Cartão de Crédito, dizendo que eles são contra também essa medida dos 5 dias. O deputado celebrou a rejeição do texto e lembrou que o Código de Defesa do Consumidor foi formulado e aprovado por todos os parlamentares e que se trata de uma legislação sólida. Significa dizer que esse código aqui, que foi construído com tanta dedicação, com exemplo do que deve ser o respeito ao consumidor, não foi rasgado. Foi a primeira tentativa depois que ele entrou em vigência no dia 8 de março, e aqueles que tentaram rasgar esse código receberam o recado da Assembleia Legislativa, que se querem modificar leis, se querem propor, tem que conversar com os deputados, tem que conversar com essa casa, porque aqui aqueles que estão porque foram eleitos pelo voto popular. A redução no prazo teve o apoio da Associação Comercial do Paraná e da Federação das Associações Comerciais, a FACIAP. Por outro lado, outras entidades se posicionaram contra essa mudança, como é o exemplo da Federação Paranaense de Turismo, a FETurismo. Então foi uma solução rápida ali que a Assembleia Legislativa bolou em cima desse tema. Veio ali aquela emenda de última hora do deputado Fábio Oliveira do Podemos. Ele tentou emplacar esse pedido que, segundo ele, foi feito pelas entidades de classe do setor ali do comércio, pedindo a redução. As pessoas ficariam negativadas caso esquecessem de pagar uma conta ou caso não pudessem pagar uma conta dentro de 5 dias. O prazo hoje no Brasil todo, via de regra, é de 30. Então o Paraná teria uma realidade completamente diferente aos outros estados brasileiros. O deputado disse que estava tentando atender ali as entidades de classe. De outro ponto, a gente vê que os outros parlamentares, inclusive o Paulo Gomes, que relatou ali e foi ali o articulador e organizador de todo o conjunto de leis aqui
que defendem o consumidor no Paraná, de que essas entidades de classe não teriam participado das audiências públicas. Então isso já gera um primeiro questionamento, né? Por que não participaram das audiências, que era o momento de discutir, e depois empurraram ali com o deputado o pedido de uma emenda, se é que isso se justifica dessa forma exatamente, mas é o que veio a público, é como a situação toda foi divulgada. E aí a gente viu que assim que a emenda foi apresentada, que ela ganhou ali a repercussão toda, os parlamentares foram ocupando a tribuna para tentar modificar esse texto, chegar num consenso, se imaginou que poderia ter um prazo ali de meio termo, seria de 20 dias, de 15, algo que pudesse agradar os dois lados dessa moeda, mas no fim das contas prevaleceu a medida dos 30, que era o prazo original desse Código de Defesa do Consumidor. Carlos Kobalk, foi ali um texto passado a limpo muito rápido na Assembleia Legislativa. Qual foi o teor dessa articulação que conquistou tão rapidamente ali a adesão dos demais parlamentares? Olha, essa subemenda que foi apresentada ali no finzinho do ano passado, ali perto do dia 20 de dezembro, quase no Natal, até de uma forma bastante inusitada, porque o conjunto ali de leis já estava consolidado, o código, e essa emenda foi apresentada ali quase no finalzinho do ano. O governo percebeu que era uma pauta muito desgastante perante a população, perante os paranaenses, porque ela visava diminuir de 30 para apenas 5 dias úteis esse prazo para negativação dos consumidores, aí, dos maus pagadores. E aí o governo resolveu não entrar na bola dividida, resolveu liberar os seus deputados para cada um votar conforme a sua consciência. O que a gente viu aí foi um placar elástico, 43 votos para derrubar a emenda e apenas um do autor, o Fábio Oliveira. Quase tão feia a votação quanto o resultado da nossa seleção brasileira ontem, que tomou de 4-1 da Argentina. Agora, pegou muito mal para o deputado Fábio Oliveira, apesar da ACP ter ali os seus argumentos, tentar proteger os empresários, os pequenos empresários principalmente, que às vezes não tem uma rotatividade ali, que precisa daquele dinheiro, que um calote faz falta no caixa. Apesar desses argumentos, o Fábio Oliveira internamente ali já percebeu que foi uma bola murcha, né? Foi uma bola furada entrar nessa discussão, porque iria se criar um cenário único no Brasil, somente o estado do Paraná iria adotar esse prazo de 5 dias, que de fato é muito, muito curto. Então prevaleceu o bom senso. Os deputados fizeram questão, na hora da discussão do projeto, de ir à tribuna, de discursar, manifestando ali o seu sentimento contrário, o seu voto contrário a esse projeto. Muitos deputados fizeram isso, inclusive o próprio Fábio Oliveira foi lá defender, a única voz ali dentro da Assembleia Legislativa foi defender esse projeto. Mas prevaleceu o bom senso, 30 dias é o prazo que todo o país adota, então o Paraná segue também. É preciso também a gente ressaltar que essa consolidação do Código de Defesa do Consumidor é muito importante. O Paraná sai na frente nessa discussão. É um compilado de leis cujos autores são todos os deputados estaduais, inclusive o Fábio Oliveira, mas aí houve essa discussão referente a esse prazo. Como eu disse, prevaleceu o bom senso, e aí ontem a gente viu essa vitória aí, acachapante, vamos dizer assim, vitória entre aspas também, de 43 votos favoráveis e apenas um contrário. Mais uma derrota do deputado Fábio Oliveira, e que derrota dele e das associações comerciais do Paraná, que bolaram aí essa ideia para a subemenda, tentando negativar o consumidor paranaense com mais velocidade, né, com o discurso de que seria ali uma valorização do bom pagador. Já se sabia que a medida não iria passar, né, boa parte deveria votar contra, inclusive, porque há ali uma rejeição popular muito grande, né? Você lasca a vida do consumidor, da maioria do consumidor, e nem todo mundo atrasa uma conta porque é mau caráter, porque é caloteiro. O Brasil tem uma situação econômica bastante delicada, então, de fato, se concretizou ali, né, o que foi esse vexame em termos de derrota. Você articular uma subemenda que só você vota a favor, mostra muito do seu potencial político no sentido de vender aquela ideia, né? Aquela ideia não colou com ninguém. O deputado Paulo Gomes, inclusive, fez uma fala bastante dura, dizendo e lembrando que o próprio deputado Fábio Oliveira, né, já tinha votado a favor dos 30 dias.
Aí perguntava, por que mudou de ideia, né? Votou junto os 30 dias para que você pudesse negativar o consumidor paranaense em atraso de contas. Aí o deputado Fábio Oliveira disse que não eram exatamente 5 dias, tinha uma notificação para esse consumidor, que isso não foi bem explicado, era 5 dias após essa notificação, por isso que a gente ouviu aí na fala a história de que o consumidor costuma se mexer quando recebe uma cobrança, um aviso, e em prazo de 5 dias resolver a sua vida financeira. Então ele entendeu que essa medida poderia atingir somente as pessoas, né, de mau caráter, que realmente não querem dar golpes por aí, e que 30 dias seria um prazo muito elástico para que uma pessoa com má intenção seguisse agindo. Mas não colou, né? Basicamente o que a gente percebeu nos discursos que vieram em seguida de vários deputados, teve Ademar Traiano falando, a Anibele Neto, você viu deputados que às vezes, Romanelli inclusive falou, eu reconheço a intenção do deputado Fábio Oliveira, que é boa, mas de boa intenção o inferno tá cheio. E foi aplaudido quando deu essa declaração ali, orientando, inclusive, né, as bancadas ali no momento sendo orientadas a que votassem contra. Então, é isso, né? Fica aquela máxima de que a gente, na vida política, o pessoal tem que escolher muito bem as nossas batalhas, né? Eu até tinha prometido que na coluna ia colocar o placar de quem votou contra e a favor, mas perdeu o sentido, né? Ficou fácil. Agora 7h16. Repita. 7h16, participações na live.